Rota do Interior. Fique por dentro da preparação dos clubes para o Gauchão 2022. Bom, amigos, continuando aqui com as entrevistas de preparação para o Campeonato Gaúcho, estamos passando a limpo, então, as informações de todas as equipes que estão na primeira divisão do nosso estadual, que inicia lá no mês de janeiro, e por isso estamos entrevistando os personagens do futebol do interior. E agora, então, vamos conversar com o técnico do São Luís, o Paulo Henrique Marques, que já está conosco. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite, meus amigos. Uma satisfação estar falando com vocês. Bom, Paulo, você falou que o elenco está 90% já montado, né? Então a expectativa é da chegada de mais jogadores antes do início do estadual. Quantos jogadores mais vocês esperam contar para o início do Gauchão? Ainda a gente procura, né? Não vou falar aqui a posição, porque hum, não importa muito, né? Mas a gente busca ainda mais um jogador. Aí para definitivamente fechar o grupo, né? Mas eu acho que estamos num nível bem legal. É muito difícil você começar os primeiros dias já com quase que todo o grupo. Nós começamos, na primeira semana, nós já tínhamos o grupo todo, né? Esse que está treinando aí com a gente. O último que chegou foi o Regis, chegou alguns dias depois. Então, isso também é bastante bom para dar continuidade aos trabalhos. O São Luís também contratou Paulo, o volante Lucas Mila, que vem emprestado do Grêmio. O que você pode falar desse reforço? O que ele pode agregar na equipe do São Luís? Esse é um menino, né, cara? A gente faz todo ano com o Grêmio. O ano passado a gente trouxe 4 meninos do Grêmio, né, para completar o grupo, né? Então é para isso também, né? É um menino que vem para completar o grupo, ajudar. A gente precisa nós temos na verdade 27, né? A gente quer um número 28, 29 aí para trabalho, e ele é um menino bastante novo aí, vem para com certeza nos ajudar nos treinamentos. Esse início de campeonato gaúcho, início de temporada, vai ser bastante movimentada e intensa, digamos assim, com jogos durante a semana, no meio de semana, final de semana. Apesar do campeonato ser curto na primeira fase, o início vai ser bem puxado. Como é que vocês trabalham com essa questão em relação à preparação física, até para evitar um desgaste maior e também as lesões? Não é legal, né? Eu acho que primeiras 8 ou 9 rodadas são quarta e domingo, não se treina mais, né? E agora a gente já vai começar depois desse primeiro amistoso, também a gente vai seguir o primeiro agora dia 29, o segundo dia 7, o terceiro dia 10, se eu não me engano, e o 10 ou 11, e o último dia 15, né? Então, uma semana antes. Então, a gente vai emendar também para já ir acostumando o atleta a jogar quarta e domingo, que vai ser o começo do campeonato. Não é legal. O bom seria joga 2 partidas, quarta e domingo, daí folga, pelo menos um meio de semana, um final de semana, para tu poder ter um pouquinho mais de ritmo de treino, poder treinar os atletas, porque depois que começa do jeito que foi feita, que deve ser feita a tabela aí, é bem difícil o treinamento. No último Gauchão, Paulo, o São Luís ele começou muito bem a sua caminhada no Gauchão, né? Emendou algumas vitórias, mas ao longo da temporada acabou ali dentro do Gauchão acabou sendo um pouco irregular, né? E acabou em oitavo na colocação. Como é que você pode avaliar para nessa temporada de 2022 tentar fazer com que o São Luís seja um pouquinho mais regular nas suas partidas e não oscile demais? Não, o São Luís não oscilou. O que aconteceu foi que o São Luís fez 8 partidas fora e 3 em casa, né? Era normal que fosse perder fôlego. Segundo lugar, a gente tinha um grupo bem reduzido, porque o São Luís, como ficou entre os dois últimos colocados no Gauchão de 2020, perdeu meia cota, né? E além dessa meia cota, tinha punição de 2 jogos. O São Luís só fez 3 partidas em casa, né? Então, na verdade, depois a gente ganha a terceira partida ou seguida, né?
a gente fez mais um jogo fora e um jogo em casa, depois fez 4 jogos fora. Complicado, né? 4 jogos fora na sequência, né? Não foi... jogamos com o Caxias fora, com o Grêmio fora em Passo Fundo, com o Brasil de Pelotas em Pelotas e com o São José em Porto Alegre. Nenhuma dessas foi em casa, então a tendência, lógico, que era a pontuação baixar, né? Esse é um dos motivos. Bom, Paulo, e até já emendando, né, a pergunta que o Rô fez em relação ao Campeonato Gaúcho, eu te pergunto sobre a edição de 2022 do estadual, porque tem a questão da fórmula que foi mantida e a gente vem conversando com o pessoal ali do interior, muitos questionam essa fórmula de competição, uma fórmula mais curta, com poucas rodadas para definir, na verdade, um rebaixamento, né, o que é uma situação muito importante, relevante para os clubes do interior, e já no começo o São Luís enfrentando, por exemplo, na primeira rodada o Ipiranga. Como é que você avalia a questão da fórmula dessa primeira fase muito curta e também em relação ao equilíbrio que o Gauchão deve ter agora em 2022? Sempre tem, né? O gauchão sempre é muito equilibrado, né? Às vezes e eu sempre digo que tu precisa ter muito cuidado. Para ter uma ideia, o Esportivo 2020 foi campeão do interior, 2021 foi rebaixado, ficou em último. É muito equilibrado. E esse ano, de novo, né? A gente tem uma tabela bem complicada, assim como os demais também têm. Nós jogamos a primeira partida fora com o Ipiranga e depois jogamos 2 em casa, mas contra 2 times da Série A do Brasileiro, que é a Juventude e Inter, né? Então, um campeonato bem difícil e não consegue mais treinar, né? Tem que jogar, jogar, jogar e buscar bons resultados. Mas se ela é ruim para nós, é ruim para os outros também. Então, como você falou, é muito equilibrado. Aquele que errar menos vai acabar fazendo uma campanha melhor que os outros. E o que se pode falar, Paulo, em relação ao primeiro confronto contra o Ipiranga no Colosso da Lagoa, né? É um clássico do futebol do interior. O que se pode falar desse primeiro confronto na primeira rodada do Gauchão? Oi, O que, voltou. que se- não vou repetir a pergunta. O que se pode falar em relação ao primeiro confronto do Gauchão contra o Ipiranga no Colosso da Lagoa, né? Um clássico do futebol do interior. O que se pode já esperar desse primeiro confronto? Um jogo muito difícil, como foi o ano passado, né? O ano passado a gente acabou perdendo e perdendo feio para o Ipiranga lá em Frederico, né? E depois aí conseguiu se recuperar, vencendo o Juventude, vencendo o Inter, vencendo o Esportivo não, o Novo Hamburgo. A única coisa diferente é que agora aquele ano, esse ano, né, no caso, o Ipiranga tinha uma equipe base do ano anterior, que era quando que eu estava lá, né? Então tinha mudado do grupo que a gente tinha deixado lá, só tinha uma modificação no time que era o Mikael. Hoje não, hoje aquela equipe base o Ipiranga não tem mais, mas o que não quer dizer que não vai ser uma boa equipe também, é o que eu digo. É um clube que tem calendário cheio, tem um campeonato atrativo que é no segundo semestre, que é a Série C, que é um campeonato muito legal de se disputar, então acaba atraindo bastante jogadores, né? Então, com certeza vai ser uma equipe bem, bem complicada para essa primeira rodada. Você está já há bastante tempo no São Luís, já teve algumas passagens pelo São Luís, conhece bem ali a região de Juí, o clube, enfim. Você mencionou agora há pouco a questão do São Luís ter ficado entre os últimos lá em 2020, o campeonato excepcional por conta da pandemia. Agora, para 2022, como é que você percebe o São Luís em relação à questão de estrutura, a questão de contratações, questão financeira? Como é que você percebe esse momento do São Luís, digamos assim, depois de passar por tudo que passou em relação à pandemia, em relação à diminuição de cotas? Hoje, como é que você percebe o São Luís em termos estruturais para 2022? O São Luís está um clube saudável, né, cara? Eu vou aqui para minha quinta temporada, é lógico que já saí no meio delas, né? Saí, fui para o Novo Hamburgo, voltei, saí, fui para o Caxias, depois fui para o Ipiranga, agora voltei. Então,
o São Luís é um clube muito saudável, né? E agora, lógico, podendo colocar seu torcedor no campo, que sempre vem a campo, o associado está vindo, o patrocinador vieram bem, foi legal. A cota da TV, que o ano passado, para esse gauchão, São Luís tinha meia cota e acabou utilizando essa meia cota para fazer a Série D no segundo semestre de 20, que também não tinha torcedor, né? Isso judiou muito das equipes, né? Esse ano não, esse ano vai ser com torcida, para poder ajudar. O associado está voltando, né? O São Luís tem uma média aí de 1.500 sócios, né? 1.300, 1.500 sócios pagantes. Então está muito legal. Eu estou muito satisfeito. É um clube, como eu te falei, saudável, um clube que tem, me parece que uma trabalhista, né? Diferente da maioria dos clubes aí do interior, a gente sabe o sufoco que passam, né? Então, são verdadeiros guerreiros, né? Disputando, abrindo as portas todos os anos, né? Com dívidas, com ações trabalhistas entrando a rodo, né? Então, são realmente muito guerreiros esses clubes que conseguem se manter assim. E o São Luís, um pouco diferente, né? Tem é muito saudável, como te falei, na parte financeira, e isso dá uma tranquilidade bem grande para nós. E o São Luís também vai disputar a Série D desse próximo ano, 2022. Desse ano de 2022, Paulo. Qual que é a importância de se ter um calendário cheio em um ano assim, durante, claro, e pós-pandemia? Assim? É muito bom, é muito bom. Apesar que esse ano a gente mudou um pouco a estratégia, a gente fez contrato com os atletas só para o gauchão, e a gente acha que depois tem que reavaliar, né, o grupo, valores também, porque os valores da Série D são mais baixos que do gauchão. O gauchão tem um patrocínio, a Série D só tem o patrocínio da CBF, que é do hotel, né? Quando tu viaja fora, e as passagens são 30, me parece, 30, 26 ou 30 passagens aéreas, né? Mas salário não tem nada então tu acaba tendo que baixar esses valores, né? Mas é lógico, é muito bom, é um campeonato bom também de se disputar. Eu já disputei um pelo Novo Hamburgo, um pelo Caxias, um agora o ano passado, o final do ano passado pelo São Luís, então já é uma experiência boa aí para. Mas primeiro, o nosso principal objetivo é fazer um bom gauchão, né, cara? Nós buscarmos de novo uma vaga para a Série D de 23, né? Tentar uma vaga para a Copa do Brasil, que agora ficou um pouquinho mais complicado pelo fato de Grêmio ter sido rebaixado, então a chance de Grêmio disputar uma Libertadores de novo, vai ter que ganhar a Copa do Brasil esse ano. Então, mas a gente está bem confiante e bem satisfeito com o trabalho, com aquilo tudo que foi planejado pelo São Luís, pela direção. A gente colocar em prática agora no gauchão e fazer um bom gauchão. Esse é o nosso primeiro objetivo. Depois a gente pensa no segundo semestre e na Série D. Paulo, obrigado pela entrevista, né? Agradeço ali o contato conosco aqui do Resenha, desejando já uma boa pré-temporada e um bom 2022 no comando do São Luís. Novamente, obrigado pelo contato. Para vocês também, um Feliz Natal aí atrasado, né? E um 2022 cheio de realizações aí, que vocês possam fazer um trabalho muito legal como estão fazendo.